sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Papo de Bolsa. Eu sou o Bea Aguilar, analista de investimentos CNPI, e hoje nós vamos de mais um hashtag BA Responde, falando sobre eleições, falando um pouquinho sobre trabalhar como CLT, Itaú ou Itaúsa, enfim, me acompanhe até o final do vídeo, já se inscreva aqui no canal se vocês são novos por aqui, não esqueçam do like de vocês, e se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem escrever nos comentários, porque aí o próximo hashtag BA Responde a gente junta um pouquinho do que vocês mandam lá no Instagram com um pouquinho do que vocês estão escrevendo aqui também, beleza? Bom, pessoal, deixa eu começar com uma pergunta, então, do João Malafaia. E ele escreve o seguinte: Bea, trabalhar CLT e ganhar 3 vezes mais ou continuar empreendendo? Dúvida cruel. João, quem sou eu para dizer o que você deveria fazer? Mas eu vou trazer para você o que eu decidi fazer, por exemplo, lá em 2014, quando eu decidi largar o meu emprego e olhar para as minhas coisas, olhar para esse mercado e o que eu poderia fazer em torno dele, tá? Eu trabalhava em banco, não era um salário ruim. Na verdade, juntando todas as coisas que tem, desde PLR, várias coisas nesse sentido, até que era um salário legalzinho. Só que eu sabia que eu teria uma limitação de crescimento. E eu não me importo de correr alguns certos riscos. Lá em casa sempre foi dito isso pra gente, que sim, a gente deveria procurar um bom emprego, mas que se fosse pra arriscar e errar, tinha que ser enquanto nós fôssemos novas. E foi basicamente isso que eu decidi fazer lá em 2014. Eu decidi sair pra tentar buscar alguma coisa a mais, porque eu sabia até onde iria o meu limite ali onde eu tava. Então isso é algo muito pessoal, se você topa correr esse tipo de risco, se você tá podendo, inclusive, fazer isso, né? Porque às vezes você precisa fechar as contas no final do mês. E aí, se você simplesmente largar o CLT e empreender, você não vai conseguir fechar as contas no final do mês, vai virar uma bola de neve terrível lá no final que você nunca mais vai dar conta. Então, eu sempre digo que se você trabalha, mas você entende que vai chegar um ponto que você tem um limite, se possível, se for dentro da sua realidade, aquele terceiro turno, e às vezes isso vai ser uma fase, às vezes vai servir para esses outros projetos. E aí, quando eles já estiverem engatinhando ou caminhando um pouquinho mais, aí você vai acabar se decidindo se você não, agora eu vou focar nisso daqui porque ele pelo menos já tá pagando as minhas contas, eu vejo muita possibilidade de ganhar mais dinheiro aqui, e aí eu vou pra esse caminho. Mas eu, apesar de ter esse perfil agressivo, eu iria muito mais pra esse caminho que é um pouco mais conservador. Você vai meio que se matar de trabalhar nesse meio do caminho, mas às vezes é por um projeto seu, e quando a gente empreende, sim, tem muita chance de dar errado, mas se der certo, pelo menos você não fica limitado e depende muito de você talvez conseguir crescer e ganhar mais, etc e tal. Mas é isso que eu digo pra vocês, né? É algo muito pessoal. Tem gente que quer estabilidade, não se importa em ter esse limite e tá tudo bem também. Eu só trago realmente o que se passou na minha cabeça, por exemplo, pra eu largar o meu salário de banco e olhar para esse mercado e o que eu poderia fazer em volta dele. E eu não me arrependo, óbvio, porque eu consigo ganhar hoje pelo menos 15 vezes mais do que eu ganhava quando eu trabalhava no banco, né? Então, é óbvio que isso não é tão fixo, porque depende, por exemplo, de quantos publis eu fecho num mês, depende dos meus contratos de parceria, depende se eu tô vendendo curso, se eu tô com turma aberta ou não, faz tempo, inclusive, que eu não faço isso. Então, depende muito de tudo isso. Mas, eu, por exemplo, não me arrependo. Foi arriscado, mas eu também me programei pra tudo isso. Eu não só simplesmente saí com os 2 pés no peito lá da galera do banco e vim fazer isso. Eu fui me programando aos poucos, tá? Mas enfim, fica a reflexão pra você entender se você tem um perfil parecido ou não, tá? Mas me contem, vocês aqui embaixo, se vocês sairiam, por exemplo, de um emprego que vocês ganham 3 vezes mais pra empreender nesse momento, ou se vocês estão empreendendo e te ofereceram um emprego que te pague 3 vezes mais, se vocês abandonariam aquilo que vocês estão fazendo pra ir pra esse emprego. Curiosa a pergunta, né? Eu gostei. Mas enfim, vamos pra pergunta do Paulo Nanucci. E ele escreveu o seguinte: qual a frequência recomendada necessária para se reavaliar os ativos? Vamos, essa bandeirinha era pra ser a do Vamos São Paulo. Queria dizer que não tá muito fácil, né, Paulo? Mas tudo bem, vamos lá, seguimos em frente, né? Bom, Paulo, o negócio é o seguinte: se você investe pra longo prazo, eu não vejo problema nenhum em você reavaliar ou analisar mesmo o resultado das empresas e tal, uma vez por ano, 2 vezes por ano. Você não precisa fazer isso trimestre a trimestre. E também, eu acho que a exceção vai acabar
indo muito se você tiver alguma empresa que ela é relativamente complicada ou que teve um resultado muito fora ali do comum e você quer entender o que tá acontecendo ali para entender se mudou alguma coisa. Mas assim, para quem investe pro longo prazo, é muito difícil que uma empresa ela mude tanto de um trimestre pro outro. Então fazer esse acompanhamento pelo menos uma vez por ano ou 2 vezes por ano, eu já acharia o suficiente para você entender se não, olha, continua tudo ok, ou enfim, ela melhorou, até mesmo para você avaliar se você vai querer manter o peso que ela tem na sua carteira, ou se você vai querer aumentar, ou se você vai querer diminuir. Então, acho que não precisa toda essa coisa que nós acabamos fazendo, mas a gente faz porque nós produzimos conteúdo em cima disso. Então, todo trimestre, quando tem temporada de balanço, sim, é um período muito cheio, onde a gente lê muito, ouve muita teleconferência, às vezes até de empresas que a gente não investe, mas é para gerar conteúdo. Para quem só investe para o longo prazo, não precisa de tudo isso, ao meu ver. O mais importante é estudar muito bem a empresa antes de colocar na carteira, para não ter grandes surpresas no meio do caminho. E aí depois só o que a gente faz é essa manutenção, beleza? Bom, saindo da pergunta do Paulo, vamos para a pergunta do Jones Rodrigues. Ele escreve o seguinte: vale a pena manter Itaúsa e Itaú? Jones, eu não teria as duas, por exemplo, na carteira. Eu optaria por uma ou outra, assim. Eu acho que você acaba ficando com um peso muito grande em Itaú, a não ser que você distribua ali, sei lá, eu queria ter 10% de Itaú, então você vai ter menos, sei lá, 5, 6% ali de Itaú e você vai ter o restante talvez ali em Itaúsa, porque boa parte de Itaúsa ainda é composta por Itaú. Só que eu acho que são ativos que têm até comportamentos um pouco diferentes, então depende muito, se você for escolher entre um e outro, eu acho que seria muito mais você entender o que você quer. Itaúsa, por exemplo, ela diminuiu muito os dividendos nos últimos anos, mas eles falaram, inclusive, recentemente, que eles vão brecar um pouco essas novas aquisições, esses investimentos, e provavelmente eles devem voltar a elevar um pouco os dividendos que até então estavam muito baixos. E, ao mesmo tempo, Itaú, né, também deve melhorar um pouco os seus dividendos por conta dos resultados que tem entregue. Só que eu acho que Itaúsa, a gente sempre vê Itaúsa muito naquela banda, né, de R$8, R$12, às vezes cai um pouquinho para 7, passa um pouquinho dos 12, mas fica muito nessa banda de preço. Então, Itaúsa talvez ela não vai te dar um grande ganho de capital, mas dependendo do preço que você pagar, e se ela voltar a pagar bons dividendos, você pode ter uma renda aí um pouco interessante. Mas, olhando entre as duas, se você está pensando em crescimento e ao mesmo tempo você também quer capturar alguma rendinha com isso, eu acho que Itaú até faria mais sentido. Eu acho que Itaú, ele tem um comportamento diferente na Bolsa de Valores, que ele talvez tenha uma chance maior de te trazer um ganho de capital, beleza? Mas assim, manter as duas, não sei, eu não faria isso, pelo menos. Mas se alguém pensar diferente, justifiquem as respostas de vocês aqui embaixo para eu entender um ponto de vista diferente, beleza? Saindo da pergunta do Jones, vamos para a pergunta da... Não vou falar o nome dela. Eu não vou falar o nome dela, gente, porque ela tá reclamando do assessor dela. Então eu não vou caguetar ela nesse momento, porque vai que o assessor tá assistindo a gente nesse momento, né? Mas enfim, essa pessoa ela pergunta o seguinte: o que fazer quando o teu o teu assessor de investimento perde R$15 mil em dois meses em swing trade? E uma cara de choro, e eu super entendo. Bom, o negócio é o seguinte, primeiro ponto, né? Eu acho que quando a gente opta, por exemplo, por escolher um assessor de investimento porque não tem tempo para acompanhar os investimentos, porque não vai conseguir tempo para estruturar toda uma carteira e aí você está buscando um profissional, é muito importante que você seja muito, 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 muito claro com aquilo que você quer e o risco que você topa correr. Porque às vezes, se a gente não deixa isso muito claro, muitos assessores, eles vão acabar fazendo o que eles acreditam ali que é interessante no momento e nem sempre vai ser uma estratégia assertiva. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de na Última Expert conversar com vários assessores e tem muita, muita, muita gente boa, mas assim como em qualquer profissão, você vai ter aquela galerinha que às vezes, né, dá uma resvalada, assim, sabe? Que não vai estar muito de acordo com os seus interesses. Então, por exemplo, se ele perdeu R$15 mil fazendo swing trade, o primeiro ponto vamos questionar como que ele fez esse swing trade? Ele fez seguindo alguma carteira recomendada de algum analista ou ele fez meio que por conta própria? Porque até isso a gente tem que analisar, porque em tese, um assessor de investimentos, ele não pode dar recomendação, por exemplo, de ativos da Bolsa de Valores, né? Tipo de ações e tal. Ele pode seguir, por exemplo, uma carteira recomendada, sugerir para o cliente e tal, através
enfim, da decisão de um analista, né? O analista fez a análise, enviou para os assessores e os assessores apresentam isso para os seus clientes e entendem o que faz sentido ou o que não faz sentido. Se a pessoa fez por conta própria, aí a gente já começa a entender que, poxa, deve estar meio errado o negócio, né? Mas enfim. E aí o outro ponto é o que fazer? Bom, o dinheiro já tá perdido, né? E aí agora eu acho que é muito mais ou você tenta ser muito clara com o seu assessor do que você quer e o risco que você topa correr e, enfim, continue estudando para contra-argumentar com o seu assessor, porque eu acho que esse é um ponto muito importante, por mais que a gente, algumas pessoas, né, não vão ter tempo e vão querer buscar um assessor, muitas vezes é por esse motivo, né, é importante a gente estudar para poder contra-argumentar ou pelo menos ter uma noção daquilo que estão empurrando para nós. Então fica meio que essa lição. Se você acha que foi um vacilo muito grande, você pode tranquilamente trocar o seu assessor, você pode conversar com ele ou você pode você mesmo entrar lá direto no site da corretora e pedir para trocar a sua assessoria. Mas eu acho que às vezes uma conversa muito clara de que você está insatisfeita, que você não concorda com aquilo e que o seu limite de risco que você aceita, ele foi ultrapassado, é muito importante para que isso não volte a acontecer, entendeu? Mas junto com tudo isso, você tem que questionar como foi a conduta do assessor, porque às vezes ele está fugindo do que deveria ser a conduta de um assessor, e aí eu diria que sim, vale a pena você pegar um assessor que talvez siga ali direitinho como tem que ser feito, né? Sem fugir muito às regras, beleza? Saindo dessa pergunta, vamos para a pergunta do Gil Márcio. E aí ele escreve o seguinte: na sua opinião, você acha que o índice da Bolsa já está precificada em relação às eleições? Gil, eu acho que não. Aliás, parcialmente, assim. A Bolsa, ela sempre tenta precificar um pouco antes, mas eu acho que ainda não, né? Que eu tô gravando esse vídeo com um pouco de antecedência. Mas assim, eu acho que a precificação ela vai acontecer muito mais se a gente tiver, por exemplo, um segundo turno, e aí a gente vai começar a ver talvez alguns sinais mais claros, né, ali entre o primeiro e o segundo turno. Porque apesar de nós já termos, por exemplo, 2 possíveis candidatos, porque nós estamos muito polarizados, né, então muito provavelmente a gente vai ter Lula e Bolsonaro num segundo turno, ainda assim eu acho que nós ainda vamos ver alguns debates, nós vamos ver várias coisas, e eu acho que o mercado ele vai começar a tentar absorver as ideias e as propostas de cada um para começar a precificar. Em ambos os casos, gente, eu acho que depois que se consolidar um resultado, eu acho que a gente vai ter uma mexida relativamente grande nos nossos mercados. Eu lembro, por exemplo, que isso aconteceu em 2018, aconteceu em 2014, né? Se consolidou um resultado e a Bolsa de Valores ali ficou 1, 2 semanas ali meio na loucura e tal, e aí depois o negócio se estabiliza. Muita gente acha que assim, não, se Lula ganhar, a Bolsa vai cair, se Bolsonaro ganhar, a Bolsa vai subir, porque a galera presume, por exemplo, que o mercado é muito mais de direita, né? O que eu digo é que o mercado ele não gosta de instabilidade. Então, tendo muito claro o que cada candidato pode fazer, e até mesmo olhando para o Congresso, porque um presidente sozinho não faz muita coisa. Você precisa também do Senado, você precisa dos deputados e tal. Então, assim, não é sozinho que ele vai fazer as coisas. Então, a partir do momento que a gente tiver esse cenário muito mais desenhado para entender até onde determinado governo pode ir, aí eu acho que o mercado vai começar a se estabilizar e aí volta a olhar para aquele cenário macro, né? Para olhar para a economia como um todo. Porque, por exemplo, às vezes vai ter o melhor presidente ali do mundo, mas no final das contas a gente está tendo uma recessão global e talvez a gente não vá se escapar. Cara, não vai ser só o presidente que vai editar, por exemplo, a direção da Bolsa de Valores se todo o mundo tiver meio cagado, entendeu? Não sei se vocês estão entendendo isso, mas isso é para trazer até uma polêmica, entre aspas. Toda vez que eu falo isso, a galera às vezes até me xinga, né? Mas tipo, poxa, de 2002 a 2008 a gente teve uma bolsa que subiu muito e era governo Lula. E eu não acho que foi porque ele foi um excelente presidente. Eu acho que foi porque nós tivemos um boom dos ciclos das commodities, China estava crescendo muito e tudo isso foi muito bom para o Brasil. Então, vamos supor que a gente repita um cenário assim, e tô aqui só, sabe, cogitando, não sei efetivamente se isso pode acontecer, mas vamos supor que isso aconteça e seja muito bom para o Brasil, eu acho que a gente pode ter ganhos ali com ambos os presidentes, entendeu? Não tô nem querendo dizer que tanto faz, eu só tô falando que o cenário macro em determinado momento, ele vai falar muito alto, entendeu? A situação econômica e tudo mais. O que não pode acontecer? Não pode acontecer, por exemplo, de a gente ter
um cenário macro muito favorável e você tem um presidente que tá cagando tudo aqui. Ao mesmo tempo, a gente não pode ter um macro extremamente desfavorável e um presidente que piore ainda mais, escale ainda mais os problemas que a gente pode viver. Então, acho que é muito isso. A partir do momento que nós tivermos muito desenhado o que pode acontecer e até onde um presidente vai conseguir ir, dado que ele também depende muito de base aliada, de congresso e tudo mais, aí eu acho que o mercado ele começa a olhar para outras coisas e aí essa questão da volatilidade, talvez ali daquele pós-eleições, fique um pouco para trás, entendeu? Mas enfim, dei uma bela divagada sobre tudo isso, né? A questão é que eu acho que o mercado ele precifica assim antes, mas não quer dizer que talvez vá pro lado que você achou que ia, entendeu? O mercado ele simplesmente faz o que ele quer porque o mercado ele não gosta de incertezas. Então, a partir do momento que a gente tiver algo um pouco mais concreto, acho que vem aquela volatilidade de talvez pessoas montando ou zerando posições, e aí depois o negócio volta a se tocar normalmente como sempre se tocou, beleza? E mais importante do que isso, tá, gente? Volto a frisar. Nós não devemos escolher os nossos investimentos por conta do presidente, de quem está presidente do país, mas sim por conta, por exemplo, das empresas. Nós tivemos empresas que já viveram à direita, já viveram à esquerda, os mais diversos governos e conseguiram se reinventar, às vezes ali no meio daquela dificuldade, e continuaram lucrando, continuaram crescendo. Então, sim, é óbvio que a política ela vai influenciar na nossa bolsa de valores, mas as nossas escolhas, as suas escolhas, deveriam ser além da política e sim da capacidade das empresas que você escolheu de sobreviver aos mais diversos cenários e continuar crescendo. Entendeu? Mas enfim, gente, o hashtag BRresponde hoje era basicamente isso. Acho que já até divaguei demais. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer outra dúvida que vocês tenham, vocês podem escrever aqui embaixo nos comentários, beleza? Eu me despeço por aqui e vejo vocês então no próximo vídeo.